presença da glória, da sua herança, em que Ele dá e concede aos santos, que recebe com alegria, que abraça com alegria a responsabilidade pelo qual Cristo nos confiou. Oh, glória! Tem alguém que recebe? Levanta as tuas mãos e glorifique a Jesus. Agora escute: se Deus nos chamou para tal tarefa, se Ele nos vocacionou, se Ele nos chamou, Ele não nos chamou simplesmente para chamar. Ele não nos escolheu simplesmente para escolher. Ele nos chamou para uma missão. Ele chamou a mim e a você para uma tarefa maior. Deus terá uma missão para você. Pastor, eu entendo que Deus me escolheu, eu entendo que Cristo me chamou, eu entendo que o Senhor tem algo maior para realizar em nossas vidas. Oh glória, eu quero ser boca de Deus para a tua vida nesta tarde. Deus te chamou para uma tarefa maior. Deus te chamou para uma missão extraordinária. Esta é a proposta de Deus, uma missão a ser realizada. Se Ele nos chamou para uma missão, Ele vai definir, Ele vai nos mostrar, Ele vai falar o porquê Ele nos chamou para tal missão. Qual é a responsabilidade? Esta missão pode ser para liderar, oh glória. Esta missão pode ser para você ser liderado por alguém. Esta tarefa, podemos dizer para Deus: Senhor, seja qual for a tarefa, a responsabilidade, seja o que for, qual é a missão que o Senhor tem para mim. Eu não sei qual é a tarefa, se é para ser líder, se é para ser liderado, se é para ser servo, qual é a missão? Eu quero que você entenda, eu quero que você faça uma reflexão, o porquê Deus te chamou, a qual a missão que Ele está dando a nós. Mas independentemente o que seja a chamada de Deus e a missão de Deus, que nós possamos estar atento à voz da chamada de Deus. A chamada de Deus. Será que nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Será que nós conseguimos entender o porquê Deus está nos enviando, o porquê Deus está te mandando, o porquê Deus te chamou? Entenda, a voz é de Deus. Tem muitas pessoas que entendem: não, eu não vou exercer a tal tarefa, porque muitas das vezes, presbítero Paulo, esta pessoa tem medo. Não, mas foi o homem que me escolheu. Esquece que foi Deus que te chamou, não foi o homem. Não, se você chegou até aqui, se você está exercendo a tal função que Deus te confiou, entenda, não é a voz humana, não foi o homem, mas foi Deus que te chamou. Foi Deus que te vocacionou. Enquanto o jovem Samuel ficava ouvindo aquelas vozes,
imaginando que seria a voz do sacerdote Eli. Ele ficou naquela dúvida, ficou em cima do muro, ficou indeciso, não sabia o que de fato. Aquela voz não era uma voz humana, mas era a voz de Deus. Até que de repente alguém experiente por ouvir a voz de Deus chegou até o jovem Samuel e disse: torna a deitar, porque a primeira voz você não entendeu, a segunda vez você não entendeu, na terceira também você não entendeu, mas quando a voz trovejar no teu ouvido, simplesmente diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Jeová, que teu servo escuta. Tem alguém que já começa a entender a voz de Deus? É Deus, é Deus, a missão é dele, a chamada é dele. Levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Uma pessoa chamada por Deus não tem dúvida do seu chamado. Eu vou recapitular. Eu quero que você entenda, porque isto aqui é profético. Uma pessoa, irmã Gisele, chamada por Deus, não tem dúvida do seu chamado. Ele entende que é Deus puro que está te chamando. Ele entende que é a voz de Deus, irmão Natan. Ele entende que é Deus puro que está falando com ele. Vejamos, quando Deus tem um chamado com alguém, ele tem uma missão específica. Há vários exemplos de homens de Deus que abraçaram esta causa, que acreditaram na chamada. Exemplo de Samuel, entende? Exemplo de Noé, que foi chamado por Deus para uma grande missão, para construir a grande arca, para a salvação de todas as pessoas, porque o pensamento de Deus não era somente a família de Noé, mas o pensamento de Deus era que toda a raça humana pudesse ser salvo através daquela arca, porque Deus havia decidido de mandar chuva sobre a terra, o famoso dilúvio. Mas o povo não entendeu, não compreendeu, começaram a debochar, começaram a olhar e dizer: esse homem está maluco, perdeu a cabeça, está desequilibrado. Mas Deus chamou Noé através desta chamada. Gênesis capítulo 6, versículo de número 13 e 22. Entendo que a tarefa que foi designada a Noé foi exatamente para fazer aquela arca, para salvar a ele e também toda a sua família e os animais. Eu entendo que quando Deus chamou Abraão, todas as vezes que eu falo de Abraão, a minha alma se alegra. A gente fica mais atrevido no sentido de coragem, no sentido de força, porque imagina alguém com seus dias, já um ancião de idade, mas quando Deus chama alguém, independentemente da idade, ele percebe que Deus está te chamando para tal tarefa. Mas qual foi a missão que o Senhor deu a Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Você lembra que Deus chamou Abraão? Qual foi a função? Para Abraão ser um pai de uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. Oh glória! Deus chamou Moisés na idade de 80 anos. Quem escolheria? Quem levantaria? Quem escolheria, pastor Paulo Paz, alguém de 80
80 e poucos anos. Se fosse para nós escolher, a gente olhava e dizia: não, já está cansado, não tem mais força física, não tem mais coragem. Mas quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, Deus chama para fazer a diferença, independentemente da idade. Deus chamou Moisés na idade de 80 anos. Para quê, pastor? Para libertar o povo de Israel, o povo hebreus, da escravidão do Egito. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 10. Foi esta a razão, a missão que Deus entregou a Moisés. Quando você entende a voz de Deus, é diferente. Quando você entende o chamado de Deus, é diferente. O profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías teve uma visão celestial. Ele ouviu a voz de Deus. Não somente ouviu, mas ele viu em visões. Ele escutou a voz de Deus. E a pergunta que Deus fez foi esta: a quem enviarei? A quem enviarei? Alguém estaria disposto, alguém estaria pronto para entender a voz de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: esta pergunta foi diretamente ao profeta Isaías. Foi uma pergunta que foi uma interrogação. Deus faz a pergunta e Deus quer alguém disponível. Deus quer alguém que esteja pronto e preparado para simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer o seu chamado. É isso. Ele fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem estaria disposto a cumprir a tal missão? Eu acredito que houve um silêncio. Ninguém respondeu, mas alguém com uma voz, quem sabe trêmula, alguém gritou no meio daquele povo e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto. Sabe o que significa isso? Em outras palavras, conjecturando para que você entenda, ele estava dizendo: independentemente qual a missão seja, mas eu estou aqui, eis-me aqui, pode me enviar, me leva, me conduza. Rabai reclama na Ásia. Agora escute só o chamado e a missão para a qual o Senhor Deus nos chamou. Quando nós entendemos, assim como estes homens, como Isaías, como Moisés, como Samuel, como Jeremias e tantos outros, você vai perceber que também na era apostólica, ou por que não dizer quando Jesus chamou seus discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo de número 19, Jesus fez o convite, Jesus lançou, Jesus chamou, Jesus estava mostrando qual era a missão, e Jesus disse: vinde a mim, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de alma. Oh, glória a Deus. Quem entende o chamado de Deus, levanta a mão. Quem entende o porquê Ele te chamou, levanta as tuas mãos e dá um brado de glória misturado aí. Aplausos. Já estou finalizando aqui.
o que significa missões, o que significa o chamado de Deus, o que significa exatamente isso. Missões envolve uma tarefa. E qual é esta tarefa? É de levar a mensagem genuína de Jesus Cristo a todas as nações do mundo. É cumprindo o mandamento de Jesus. E qual foi o mandamento de Jesus? O porquê Jesus deu a nós, Ele nos mostrando a tarefa. Ele vai dizer: ide e fazei discípulos em todas as nações. Marcos 16, versículo de número 15. Ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, ele vai dizer: portanto ide. Olha a tarefa, olha a missão, olha ele especificando a missão, olha ele dando a nós a direção. Ele disse: portanto ide. Ele falou para que nós possamos ensinar todas as nações. Ele disse para nós batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele prometeu estar conosco. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entende? Levanta as tuas mãos e glorifica o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Se coloque de pé em nome de Jesus agora. Se coloca de pé. Eu acredito, eu falo sem medo de errar, que se nós entendemos a voz de Deus, porque a chamada de Deus, ela, como eu falei no princípio, no início da mensagem, faz com que a gente renuncie a nós mesmos. Chamada é renúncia. Pastor, mas como assim? Há respaldo na Bíblia. Sim, Gênesis 12, versículo 1. Abraão renunciou à sua terra e toda a sua parentela, partiu sem uma bússola, partiu para um lugar onde nem ele mesmo sabia. Quando eu digo que a chamada é renúncia, Moisés deixou a sua elevada posição no Egito, deixou o reino, poderia ser o príncipe do Egito. Hebreus capítulo 11, versículo de número 24 e 26. Mas antes renunciou à sua posição elevada para ouvir a voz de Deus. Eliseu renunciou os seus bens, a agricultura, a terra, renunciou tudo. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 19. Renunciou às suas terras, simplesmente para entender o chamado de Deus como profeta em Israel. Pedro e André deixaram as suas redes, deixaram as suas embarcações para seguir o chamado de Jesus. Há uma missão específica e extraordinária. Então, quando nós entendemos que Deus nos chamou, que Ele nos vocacionou para tal tarefa, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, seja árduo, seja dolorido, seja sofrimento, seja lágrima, mas simplesmente ouvimos a voz de Deus e entendemos o seu chamado. Levanta as tuas duas mãos para os céus.
Segura as tuas mãos. Você que entende a chamado de Deus, que Ele te chamou, levanta tuas duas mãos para os céus. Oh glórias! Paulo entendia sobre o chamado em Efésios capítulo 4, quando ele fala da unidade da fé, quando ele escreve mesmo em prisão domiciliar em Roma, mas ele ressaltou, ele aconselhou, dizendo: vocês devem fazer isto com toda a vocação em que foste chamado, com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros em perfeito amor, procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Entende? Entende um prisioneiro, entende um homem que tinha orgulho de chegar, estava na penitenciária, estava preso por mais de 2 anos, ficou preso em domiciliar, não podia sair de casa, mas mesmo assim ele entendeu a chamada e a vocação, e escrevia as cartas, e enviava, fortalecia aqueles que estavam fracos, fortalecia aqueles que tinham perdido o amor, fortalecia através da palavra, pelo qual a razão ele foi chamado para tal vocação. Era isto, ele estava executando no reino de Deus o chamado perfeito de Deus para a sua vida. Segura tuas mãos levantadas. Oh, aleluias! Ele te chamou. Talvez tenha alguém aqui, quem sabe você se afastou da igreja, quem sabe você saiu da presença do Pai, quem sabe você está aí recuado. Deus está falando contigo, Deus está falando com você, Deus está te aconselhando, Deus está novamente te chamando e dizendo: ei, entenda, não é um homem, sou eu quero que você entenda, é a minha voz. Pastor, mas é luta. Quem disse que é fácil? A chamada de Deus não é uma responsabilidade grande, mas entenda pelo qual razão Ele nos chamou para tal missão, que pode ser quase impossível, mas entenda o recado de Deus. Segura tuas mãos levantadas bem alto. Oh, aleluia! Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Quem crê, levanta tuas mãos assim, vai. Deus te chamou para viver coisas maiores. Você vai viver. Levanta tuas mãos. Deus te chamou. Segura aí, irmão. Para viver. Entenda que foi Deus que te escolheu. Não foi porque você quis, não foi porque você colocou a placa dizendo: ei, estou aqui me oferecendo. Não foi porque, não foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Entenda a vocação de Deus, compreenda o chamado dele. Não vai acabar. Entenda o chamado dele na tua vida. Oh, aleluia. Escuta. Imagina a voz, irmão Neemias, a voz de Deus. Naquele dia Abraão
estava no meio da sua parentela, na zona de conforto, no meio da sua família, em meio aos gados, ovelhas, porque Abraão era rico, Sarai era rica, tinha servas, tinha servo, mas a voz de Deus bradou lá da terra de Uz, lá na Mesopotâmia. O Senhor disse: Abraão, sai, 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 eu tenho uma missão para ti. Não vai terminar. Receba agora, receba agora, receba agora. Não abaixa a tua cabeça, não. Se Ele te chamou, Ele é fiel, Ele se responsabiliza. Não é você. Ele vai abrir caminho, vai abrir fronteiras, vai abrir as portas das possibilidades. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba meu filho, receba minha filha, receba aí jovem, receba aí irmão obreiro, receba aí minha irmã. Deus te chamou, Deus te chamou, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, há desafios, há choro, há lamento. Pastor, não estou mais aguentando, vou entregar, a carga está pesada, a responsabilidade está difícil, o caminho é desafiador. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, sai, sai, sai da tua casa, sai da zona de conforto. Oh glória, ser chamado por Deus é ser peregrino nessa terra. Ser chamado por Deus, Pastor Gustavo, é ser forasteiro. Ser chamado por Deus é você andar no vale, mas Deus está ao lado contigo no vale. Já tem irmãos que está entendendo, já tem irmãos que está entendendo aí, já tem irmãos que, meu Deus do céu, eu te chamei para viver. Eu te chamei para coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Pastor Gustavo, a voz de Deus está falando. O Senhor está falando contigo, homem. O Senhor diz: filho, eu tenho visto as tuas preocupações, mas o Deus que te escolheu cuida de cada detalhe. Ele está te preparando para algo maior, extraordinário, algo que talvez você não imagina. Tem coisas maiores que Ele vai desvendar, que Ele vai fazer, vai continuar, vai continuar, vai continuar, porque quem começou uma boa obra é fiel, é fiel, é fiel. Receba, Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou para tu viver, para nós viver coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele te chamou para viver
para viver. Amai te clamamácia. Deus diz para ti, mulher: ei, não abaixa a tua cabeça, levanta a cabeça, siga em frente, porque a obra não para, não parou e não vai parar. Deus está dizendo: eu alegro o teu coração, Ele está descendo hoje Para viver. Recebe na tua vida, recebe no teu ministério, recebe. Eu não sei como é a chamada de Deus, eu não sei, mas o Senhor está te mostrando se é adorador, se é para louvar, se é para fazer a obra, se é para evangelizar. Agarra, segura, entenda. Eu te chamei. Irmã Gisele, levanta as tuas mãos aí, serva de Deus. O Senhor está dizendo para ti nesta tarde: filha, eu tenho ouvido as tuas orações. Deus tem olhado para o teu coração. Deus entende qual é a chamada. Ai, te clamamácia. O Senhor está dizendo para ti nesta tarde: ei, hoje Ele derrama sobre ti uma unção diferenciada, uma unção diferente, aonde as pessoas vão olhar e vai dizer: meu Deus, que unção tremenda está na vida dela. É algo que Deus vai te revelar, é algo que Deus vai te mostrar. Recebe, 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 recebe. Deus está dizendo: ei, independentemente daqueles que dizem, independentemente dos críticos, mas o que importa é que você adora, o que importa é que você Para viver. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer na tua vida. Ai, te plaçou de raça, ai, te clamadas. Recebe aí, recebe aí. Quem recebe aí, levanta a mão. Quem recebe aí, levanta a mão e glorifique a Jesus de Nazaré. Aplauso para Ele, aplausos. Glorifique a Ele. Meu Deus, oh glória a Deus. Quem recebeu aí a palavra de Deus, meu Deus, que maravilha, glória a Deus. Já vou passar a palavra para o homem de Deus, nosso pastor Gustavo de Oliveira, que deu a nós essa honra e esse privilégio, pastor. Louva a Deus pela vida deste homem de Deus, da sua esposa, da família. Que Deus possa continuar usando aqui nesta cidade, como o Senhor tem usado de uma forma tremenda e poderosa. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe de uma maneira tremenda e extraordinária. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do pastor Josué, irmã André e a toda a família que está presente aqui conosco. Dia 23 de agosto, nós os aguardamos aqui novamente, hein? Vai ser uma bênção também o louvorzão. Vai ser uma bênção dia 23 de agosto, o nosso louvorzão aqui. E eu tenho certeza, olha, atenção os dirigentes que estão conosco, quero agradecer vocês que vieram também nesta tarde, e agradecer também a toda a liderança
do PEMU, que apoiou o culto de missões. Nosso irmão João também está aqui na fé. Deus abençoe, irmão João, a sua vida. A todos, pastor Paulo Paes também. Cadê o Paulo Paes? Estava por aqui, já foi embora, né? O nosso irmão pastor Paulo Severino. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a banda, Deus abençoe o vocal, a equipe, né, PEMU aqui da nossa sede estadual. Deus abençoe mesmo. Quero fazer a oração com vocês à frente do altar. Vem para cá, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus Cristo, venha para cá. Venham todos aqui em nome de Jesus para fazermos essa oração final com todos vocês aqui. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém, Jesus. Estamos felizes porque o Senhor fez coisas maravilhosas entre nós e vai continuar fazendo. Deus abençoe a todos vocês. Também eu estou vendo o presbítero Francisco lá, nosso cooperador Jonathan, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Também presbítero Francisco aqui também, presbítero divino, já vem aqui para nós fazer essa unção. Eu quero os presbíteros aqui, por gentileza, para ajudar na unção com azeite, para nos apoiar aqui na unção com azeite. Isso, vem em nome de Jesus. Neste domingo é o nosso jejum das causas impossíveis, hein? Domingo agora, o jejum das causas impossíveis, junto também com a reunião de obreiros, tá bom? Então atenção, todos os obreiros da Igreja Deus e Amor, dirigentes, voluntárias financeiras, todos aqui conosco neste domingo, junto com a reunião de obreiros. Também depois da reunião, nós vamos continuar no culto do jejum das causas impossíveis. Amém? Coloca a mão na tua cabeça agora aí, oração da fé. Mais uma vez, oremos a Deus, todos dando glória, 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 glória a Deus. Santo, eterno e poderoso Pai, maravilhoso e soberano Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que foi poderosa e falou conosco de uma forma tremenda. Nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Josué, a nossa irmã André e também a família que esteve conosco aqui, todos os visitantes que vieram também nesta tarde, todos aqueles, meu Deus, Senhor, que vieram buscar uma bênção, e tenho certeza que saíram daqui com a bênção em suas mãos. Sim, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por mais um culto missionário. Obrigado, meu Jesus, pela vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Alguém quer reconciliar, fazer parte da Igreja Deus e Amor? Que Deus abençoe. Amanhã nós temos 3 cultos, 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. Terça-feira 4 cultos, 9, meio-dia, 15 e 19. E assim prossegue também toda a semana. Deus abençoe a todos. Despeçam bem alegre. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vem receber unção com azeite das mãos aqui dos presbíteros da igreja. Vem receber essa unção com azeite aqui para ser abençoado por Deus. Operador Dácio, me procure. Prefiro ser